E aí, meus amigos, vocês já viram aí mais uma questão comentada de português. Eu sou o professor Ricardo S. E alguns de vocês já têm me acompanhado aí com essas questões que nós estamos aproveitando para fazer uma revisão. Você já viu aí na tela de novo, o tema da questão de hoje é a morfologia, isto é, a resolução de uma questão que envolve classe de palavra. Coloca para mim, então, a questão que diz o seguinte. No terceiro parágrafo, num texto que nós não lemos, uma banca chamada IBFC, o vocábulo destacado em e o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo. Deve ser classificado morfologicamente como um verbo, como um adjetivo, como um substantivo, como um advérbio ou como um pronome. Bom, eu acredito que para muitos de vocês essa seja uma questão fácil. Só que eu não escolho, eu vou aleatoriamente pegando na sequência da busca que eu faço por assunto. Vou deixar a questão alguns segundos na tela, você congela, pensa na resposta e em seguida a gente comenta. Olha aí na tela de novo a questão. Bem, se você for ao dicionário, você vai ver que a palavra amarrar é um verbo. E não foi à toa que quem elaborou essa questão colocou na opção A, verbo. Só que se você caiu nessa armadilha, você errou. Vou te dizer por que você errou. A classe gramatical que a gente vê em maior presença em qualquer frase é essa que está aí na tela. Olha só, é o substantivo. E na gramática está se definindo que o substantivo é uma palavra que dá nome aos seres. E quando se fala em ser, o conceito se abrange mais. Pode ser o nome de uma pessoa, que é um ser. Pode ser o nome de um animal, que é um ser. Pode ser o nome de uma planta, que é um ser. Mas também pode ser o nome de um sentimento, que não é um ser. Mas a gramática define palavra que dá nome aos seres. Então, tudo tem um nome. Um objeto tem um nome, um sentimento tem um nome, uma cidade tem um nome. Então, tudo que é nome é chamado de substantivo. Então, vejam mais uma observação aí que eu faço. Trata-se de um termo, para a gente ficar até mais fácil de identificar, que a gente pode preceder de um artigo. Então, todas as vezes que você quiser saber se a palavra em destaque é ou não é um substantivo, observe se é possível colocar um artigo antes dela. Veja uma frase aí comigo, que diz assim, o amor é um sentimento que as pessoas deveriam manifestar sempre. Pode observar que nesta frase nós temos 3 artigos, o um e o as. O e as, artigos definidos, e um artigo indefinido. Isso quer dizer que as palavras que vêm logo após esse artigo, no caso a palavra amor, no caso a palavra sentimento e no caso a palavra pessoas, são classificados, portanto, como substantivos. E aí, olhando o conceito, pessoas são seres. Agora, amor e sentimento não são seres, mas são substantivos. Então, guarde isso. Quando você estiver fazendo uma questão de prova, quando você tiver que saber quando é que um termo é um substantivo ou não, procure aquelas palavras determinadas por artigo. Olha aí na tela mais uma frase que eu coloquei para vocês. Saudade é dor que dói profundamente. Você está observando aí que nós não temos nessa frase nenhuma palavra precedida de artigo. E aí, professor, não tem substantivo? Tem sim. Olha aí de novo o que nós vamos fazer para melhorar a situação. Eu poderia dizer, a saudade é uma dor que dói profundamente. Isto é, o termo para ser substantivo não precisa ter um artigo explícito. O artigo pode ser implícito. Ele pode aparecer ou não. Então guarde isso. Se você quiser saber o que é um substantivo, faça. A questão, ela criou para a gente uma situação para induzir os candidatos ao erro. Colocou uma palavra que normalmente é verbo, mas naquele contexto aconteceu algo semelhante ao que eu falei agora há pouco e que você vai ver na tela agora. Olha essa frase. Os dois se encontraram para fazer ginástica. Se você vai ao dicionário, você vai ver que a palavra dois está definida como um numeral. Ele é um elemento quantificador. Mas se você olhar de novo aí, você está vendo que antes da palavra dois, põe aí na tela para mim, existe o artigo, os dois.
Então, nesta frase, a palavra dois é um substantivo. Por quê? Porque o substantivo é o termo, como eu já disse a vocês, que pode ser precedido de artigo. Isso quer dizer, olha na tela, que acertou a questão quem marcou a letra C. Olha lá. E o desamarrar do sapato. Antes de desamarrar, nós temos o artigo. Então, nesse contexto, a palavra desamarrar, ela é o quê? Ela é um substantivo. Como eu falo, o caminhar, o amanhecer, o anoitecer e assim por diante, tá bom? Se você quiser fazer um curso de português, nesses moldes, revendo o conteúdo a partir de questões de concursos variados, aguarde, porque em breve, olha aí na tela, aqui no portal, no meu portal, www.ricardoerce.com.br, vai haver um curso chamado Cardápio de Português. Por enquanto, esse curso não está no ar, porque eu comecei a gravar agora. O primeiro módulo, a primeira opção de um prato será pronome. E assim eu vou fazendo com vários temas. Se você quiser o modo de pronome, você vai adquirir. Ou então espere aquele que for do seu interesse. Então anota aí direitinho, ó. Coloca aí www.ricardoerce.com.br e procure Cardápio de Português, tá bom? Muito obrigado pela sua paciência. Espero que eu tenha ajudado você a rever alguma coisa. Um grande abraço e até a próxima.